Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Medical Isotalks, um podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. E hoje nós vamos falar sobre um tema que arranca os cabelos de todo mundo que trabalha na nossa área, as questões regulatórias. Os desafios são amplos com relação a essas regulações sobre o fornecimento dos insumos para a medicina nuclear. E para essa conversa de hoje, eu recebo dois convidados que têm ampla experiência com o assunto. O primeiro é o Dr. Eber, que é físico e diretor de pesquisa e desenvolvimento de novos negócios da Medical. Vocês já conhecem ele dos episódios anteriores. E recebo também o Felipe. O Felipe, ele é radiofarmacêutico e também diretor das questões regulatórias e de qualidade da Medical. E como a gente vai receber hoje como estreante o Felipe, eu vou pedir para ele se apresentar para nós. Felipe, eu vou dizer para você que eu admiro muito a sua função, porque assim, na minha faculdade, a matéria de farmácia, meu Deus, eu passei ali, ó, no limite. É muito difícil essas questões da química, né? Sim. E além disso, você trabalha com as questões regulatórias, que é outra parte muito difícil. Essa documentação, são documentos difíceis de serem interpretados. Então, eu queria que você se apresentasse, falar como você chegou até aqui, qual que é o seu papel na Medical. Legal. Então, eu sou o Felipe, eu trabalho com medicina nuclear há mais de 13 anos. Entrei, na época da faculdade, entrei como técnico, fui crescendo, passei pela produção, controle de qualidade, e acabei caindo no regulatório, conhecendo um pouquinho de lei. E aí a gente vai se apaixonando. Não era a matéria que eu mais gostava na minha faculdade. Quando eu fazia farmácia, eu não gostava dessa parte de regulatório. Mas dentro da medicina nuclear, a gente foi acabando, né, muito necessário, né? A parte regulatória é o tempo inteiro, você precisa estar ali atento, as normas são vivas, né? Então toda hora tem uma mudança na norma, então a gente tem que ficar sempre atento nisso para poder correr atrás, mudar algum procedimento, criar alguma coisa nova. Então eu fui indo nesse caminho. E não, e a gente estava até brincando aqui antes. Que bom que tem alguém que gosta desse assunto, porque é muito difícil, né? É, Complexo. chato. Chato, literalmente. E, doutora Eber, então vamos direto ao assunto desse episódio, né? Eu, como médica nuclear, faço parte de vários grupos. E volta e meia alguém reclama que está faltando algum cold kit no mercado, né? Principalmente de SIDA. Então, eu queria entender, vocês têm sentido mesmo que tem essa falta, tem essa dificuldade de fornecimento no Brasil? Como que a Medical pode ajudar nesse sentido? Sim, né, mais uma vez, né, é um prazer estar aqui conosco aqui, né, nessa mesa aqui discutindo a respeito dos temas que são voltados para a medicina nuclear, né, assim como, né, o Felipe, né, a gente entrou para essa área aí faz um tempo, né, e trabalhamos juntos, na verdade, há praticamente uma década, né, então acompanhamos a evolução da medicina nuclear e também, na verdade, acompanhamos a dificuldade que a gente tem vivido, né, nas últimas posso dizer assim, nos últimos 7, 8 anos, né, principalmente para a área da medicina nuclear convencional. Então de fato, viu, doutora Maiara, né, a gente acompanha, a gente vê que realmente tem sim uma dificuldade, né, de ter na verdade os produtos, os insumos que são utilizados na medicina nuclear. A gente sabe que na verdade nos últimos anos alguns procedimentos deixaram até de ser feitos pela falta do medicamento, pela falta do insumo, né, e aí na verdade, né, o tema traz para essa mesa, né, a questão do regulatório, né, então a gente vê que, na verdade, os órgãos regulatórios, na verdade, abriram oportunidades, olharam a dificuldade do mercado, né, com o principal fornecedor que se tinha, desde 2017, 2018 e depois 2019, para-se a produção de cold kits desse fornecedor no país, né, então a gente vê que depois em 2020 tem-se, na verdade, algumas normas que traz algumas instruções, normativas que traz esses medicamentos de fato que pararam de ser produzidos, um que você até mesmo comentou,
que é o Dizida, Dizida. né? Enfim, os Cold Kits de modo geral, o ECD, né? O MIB, o MDP, né? E aí vem, na verdade, a RDC 567 lá em 2021, né? Que abre a possibilidade de se trazer, devido à falta no mercado desses produtos, de trazer, né? Via excepcionalidade para o mercado brasileiro, para suprir esse mercado. E essa excepcionalidade, ela foi, na verdade, sendo renovada, até chegar, na verdade, no momento que a gente está hoje. Então, hoje a Medical traz, né, como a gente falou nos episódios anteriores, né, os Cold Kits para o Brasil, né, com a parceria com os laboratórios Bacon, pensando justamente, né, no trabalho excepcional aí que o Felipe vai falar um pouquinho mais para a gente, da excepcionalidade. Então, todos esses Cold Kits hoje a Medical tem como trazer para o mercado e, de fato, tem fornecida aí para diversas clínicas da medicina nuclear brasileira. Certo. Felipe, então, o que seria esse termo excepcionalidade na prática? A excepcionalidade, ela é uma brecha, né, que a Anvisa traz, não só para a medicina nuclear, mas para qualquer necessidade temporária e emergencial para questões de saúde pública. Então, se a Anvisa necessita que exista algum produto que não tem no Brasil, mas que é de suma importância para a saúde pública, ele pode abrir essa excepcionalidade para a entrada de materiais sem o registro no Brasil temporariamente. Então é isso que acontece. Mas existem algumas regras para se trazer esse produto. Então, o produto ele tem que ser registrado no país de origem, ele precisa ter, a empresa precisa ter certificação de boas práticas, existe uma ordem de desabastecimento no Brasil que recomenda a entrada, né, tem que ter uma RDC que permita. Então, existem várias regras para que se entre com um produto através da via de excepcionalidade. Então, depois dos problemas que tivemos aí, né, em 2019, 2020, a Anvisa iniciou a excepcionalidade para os materiais de medicina nuclear e ela vem prorrogando até os dias de hoje, né? A gente tem uma prorrogação em março de 2025 que vai até março de 2026. Essa é a última prorrogação que nós tivemos até o momento. Não, isso então é muito bom, né, porque assim, eu do lado de cá, acho que a gente tem a impressão que tem um monopólio da medicina nuclear, porque, tem, por exemplo, o Dizida. Estamos sem Dizida, parece que ninguém tá todo mundo sem Dizida. Então hoje a Medical consegue fornecer Cold Kits para o Brasil inteiro. Sim, hoje nós temos todos os cold kits que os laboratórios Bacon produzem, nós temos disponibilidade, são os produtos também que a RDC permite, que são vinculados à lista presente na IN 81, que é uma instrução normativa da Vigilância Sanitária, que determina quais cold kits são conhecidos com segurança e eficácia no Brasil. Então, existe uma lista, se eu não me engano, são 15 ou 16 radiofármacos que são considerados seguros, né, dentro do Brasil, e a partir dessa lista eles podem ser adquiridos de outros países e podem ser comercializados no Brasil, mediante aquelas regras, né, de entrada do material. Então, hoje nós fornecemos todos esses kits. Então, temos o MIB, o Dizida, MAA, ECD, MDP, DTPA, DMCA, todos eles estão liberados aí pela Anvisa para poder ser comercializados através da excepcionalidade. Perfeito. Só vou fazer um adendo aqui, pedir para o nosso pessoal do marketing, se você não sabe o que é Cold Kit, nós discutimos nos episódios anteriores, então clica aqui, os meninos vão deixar disponíveis para vocês relembrarem o que é um Cold Kit, tá bom? E aí, como é que está a questão dos radiofármacos e dos radioisótopos? A gente também consegue fornecer? Como que está essa questão pela Medical? É um tema bem interessante, né, esse ponto colocado, tá? E aí, essa excepcionalidade que o Felipe bem colocou, ela também traz a possibilidade de trazer esses radioisótopos, esses radiofármacos que têm a falta no mercado, né? Então, se porventura a gente tem uma dificuldade de fornecimento, se tem uma parada, né, e ela vai ser uma parada que vai se prolongar, né?
a gente certamente conseguiria dar o suporte para a medicina nuclear brasileira. Lembrando que a excepcionalidade, ela é uma regra temporária e emergencial, né? Então, A regra, né? ela não pode ser a regra, ela não pode se tornar a regra. É exatamente isso, doutora. Então, assim, hoje, a Anvisa só permite a entrada de radiofármacos que eles chamam de componentes não radioativos para marcação com componentes radioativos, que seriam os code kits. Mas a lista da IN traz os radiofármacos prontos, né, ou os geradores, mas esses não estão permitidos nessa excepcionalidade por enquanto, porque a Anvisa entendeu que o Brasil ainda tem esse suporte, mas há, né, a possibilidade de fazer uma importação direta ou até mesmo trazer esses produtos via excepcionalidade se acontecer mais alguma coisa aí durante as andanças, né, do Brasil aí, como que tá caminhando, né, a medicina nuclear. É importante pegar esse ponto, viu, Felipe, para até falar que, na verdade, existe todo um acompanhamento, né, dessa situação, né, pela, digamos assim, as entidades que representam a medicina nuclear no Brasil, né, então, tanto a SBMN quanto a ENAIM foram, na verdade, na audiência regulatória deste ano, né, na Anvisa, onde a diretoria colegiada fez o voto a favor da excepcionalidade, ou seja, esse é um tema bem discutido, bem aberto e amplamente difundido dentro da medicina nuclear, a fim de usufruir da oportunidade e da necessidade que se tem no Brasil para se ter esses medicamentos disponíveis. Então, a própria Anvisa, né, colocou no voto dela bem exaustivo, abriu, mostrou a necessidade, né, e também cabe dizer, né, Felipe, aproveitar uma oportunidade que a Medical, além de ter esses produtos, além de ter esse trabalho todo de regulatório via excepcionalidade, também tem feito o registro desses Code Kits também no Brasil, porque, como o Felipe bem pontuou, é uma situação emergencial. Então, uma situação emergencial, há-se mais registros, há uma estabilidade do mercado, ok. Então, o nosso cliente, de modo geral, está assegurado que a Medical tem feito sim o seu trabalho na parte regulatória para que esses Code Kits, além da referência técnica que a gente já apresentou nos episódios anteriores, tenha todo o arcabouço regulatório ali junto dos registros, junto com os Code Kits, para o médico trabalhar em segurança. Perfeito. E nesse assunto aqui, cabe então nós falarmos sobre a IN 81/200, é isso? O que é isso? Não, então, a IN é essa lista, né, de radiofármacos permitidos que possuem segurança e eficácia conhecidas. E é isso, acho que o Weber pontuou bem que nós estamos correndo atrás dos registros desses medicamentos também. Então, como a gente sabe que é emergencial, sabe que é temporário, nós estamos trazendo para a Anvisa toda a documentação da Bacon, dos laboratórios Bacon, para que eles possam olhar, né, toda a gama de produtos e absorver isso como um registro brasileiro mesmo. E aí não haverá mais necessidade de excepcionalidade, né, porque haverá mais produtos, a disponibilidade é grande e aí a gente vai conseguir ter mais tranquilidade para trabalhar no dia a dia. Sim. É, porque assim, a medicina nuclear tem às vezes, né, esse boato de que, não tem registros, né, que é tudo meio às sombras, né, mas é importante vocês passarem essa segurança para os clientes de vocês, né, de que tá tudo dentro dos conformes, conforme as leis brasileiras, Exatamente, né. exatamente. E é até interessante se falar isso, por quê? Porque, na verdade, todo medicamento para dar entrada no Brasil, seja por uma aduana, seja via aeroporto, qualquer entrada no país, ele tem que ter anuência da Anvisa. Então Exatamente. você não consegue colocar um medicamento para ele ser distribuído se não tiver anuência regulatória dentro de todo a declaração de importação. Então, esse mito, essa história, essa nuvem que paira a respeito disso, a gente dissemina ela agora. Todo medicamento importado, para passar na aduana, tem que ter anuência da Anvisa. E se tem anuência da Anvisa,
é porque foi permitida a sua entrada no Brasil e a sua comercialização. Então, por isso que os Code Kits hoje estão disponíveis para a medicina nuclear brasileira. Exatamente. E com total aval da Anvisa, porque ela lê e não é apenas um documento simples que a gente envia. A gente tem que enviar toda uma documentação explicando o porquê da entrada, como que está sendo, qual a importância dessa entrada, e aí há a liberação da Anvisa, e por isso nós temos os Code Kits disponíveis para entrega sempre. Perfeito. Pessoal, com isso nós finalizamos esse episódio. Como vocês têm observado, né, todas as vezes a medicina nuclear enfrenta muitas barreiras, mas a Medical tem se colocado à disposição para vencer essas barreiras de forma correta, para fornecer o que for de melhor para os seus clientes. Então, se vocês gostaram desse episódio, eu vou pedir gentilmente que vocês deixem o joinha, curtam, compartilhem esse episódio, deixem seu comentário, se faltou algum ponto, se vocês têm alguma dúvida. Estamos aqui para responder as dúvidas de vocês. Vou pedir também que vocês sigam a Medical nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn. Lá vocês também sempre terão atualizações sobre o assunto e informações que vão trazer informações valorosas para o trabalho de vocês. Até logo!